Olá, convido você a ouvir uma história. Meu marido trouxe seus pais para morar conosco. Ele disse que estava partindo para uma viagem de trabalho para a Alemanha por 4 anos. Eu o levei ao aeroporto. Depois, bloqueei seus 6 cartões de crédito Black e pedi o divórcio, deixando sua família em choque. Eu tinha acabado de me despedir do meu marido, em lágrimas, que partia para a Alemanha por 4 anos pelo nosso futuro, e de repente gelei ao receber uma notificação por SMS de que 80.000,00 tinha acabado de ser debitados do cartão de crédito pela compra de joias na H. Stern. Acontece que a Alemanha dele era um resort de luxo em Trancoso, e R 500.000,00 do nosso dinheiro suado e economizado voaram junto com sua jovem amante, deixando para trás apenas duas coisas para mim. A primeira, uma traição sem limites. E a segunda, 2 sogros problemáticos que exigiam que eu os servisse como uma empregada doméstica. Uma tempestade de verão repentina em São Paulo deixou o ar em nosso apartamento, num condomínio de luxo no Morumbi, úmido e abafado. Eu estava parada junto à janela, observando as gotas de chuva açoitando o vidro temperado. E dentro de mim, uma inquietação vaga e indescritível crescia. Atrás de mim, as risadas altas dos meus sogros e do meu marido quebravam o silêncio habitual da nossa casa. Hoje era um dia especial. Segundo meu marido, Eduardo, ele mesmo tinha ido ao interior de Minas Gerais para trazer seus pais para São Paulo logo de manhã. Seu Geraldo e Dona Teresa trouxeram consigo uma infinidade de quitutes da roça, desde pão de queijo e queijo Minas fresquinho até potes de doce de leite caseiro e uma dúzia de ovos caipiras, tudo cuidadosamente embalado. De fora, parecia um quadro idílico de uma feliz reunião de família. Mas minha intuição feminina, desenvolvida ao longo de 7 anos de vida com o Duda, me dizia que havia algo de errado em seu olhar fugídio. O jantar foi servido de forma mais suntuosa que o habitual. Pedi para sair mais cedo do trabalho para preparar uma picanha assada, seu prato favorito, com a farofa que seus pais tanto gostavam. Duda sentou-se na cabeceira da mesa, servindo uma dose de cachaça para o pai com um rosto excessivamente radiante. Ele pigarreou, bateu o copinho na mesa para chamar a atenção dos outros 3. Duda olhou para mim, depois para os pais, e disse em tom solene: Mãe, pai, Helena, eu trouxe vocês aqui hoje para anunciar algo importante. A empresa decidiu enviar um funcionário-chave para a Alemanha para um treinamento avançado, para gerenciar uma filial por 4 anos. É uma oportunidade de ouro para mim, para que ao retornar eu possa assumir o cargo de vice-presidente. A diretoria me confiou essa missão e eu aceitei. Eu congelei. O garfo e a faca quase caíram das minhas mãos. 4 anos, uma eternidade. E ele nem sequer tinha mencionado uma palavra sobre isso para mim. Olhei para ele tentando falar o mais calmamente possível. Você vai para a Alemanha por 4 anos? Por que não me contou antes sobre uma decisão tão importante? Duda pegou minha mão apressadamente. Seu olhar estava cheio de culpa, mas eu ainda via falsidade nele. Heleninha, me desculpe, por favor. A decisão foi tomada muito rápido. O presidente me chamou, fez a proposta, eu tinha que aceitar na hora ou a vaga iria para outro. Estou indo pelo futuro da nossa família. Quero que, quando eu voltar, possamos dar a você e aos nossos futuros filhos uma vida melhor. Comprar uma casa grande no campo, em vez de nos apertarmos neste apartamento. Dona Teresa, ao ouvir que seu filho iria para o exterior, iluminou-se. Um sorriso não saía de seu rosto. Ela bateu na própria coxa e exclamou alto, abafando o som da chuva lá fora. Meu Deus, que sorte! 7 gerações da nossa família sonharam com isso. Nosso Dudinha é tão maravilhoso, indo para a Alemanha, no coração da Europa. Geraldo, você tá ouvindo? Isso é um orgulho para toda a nossa linhagem. Vá, meu filho, não se preocupe. A Heleninha cuida da casa. Seu Geraldo também assentiu, ergueu o copo e bebeu com uma expressão satisfeita. Um homem precisa ver o mundo. Está fazendo a coisa certa, filho. Sua mãe e eu te apoiamos totalmente. Duda virou-se para mim, apertando minha mão levemente, como se tentasse me transmitir confiança, mas sua palma estava gelada. Ele continuou a expor o que chamava de seu plano impecável. Heleninha, eu vou para longe e não posso te deixar sozinha em casa, e muito menos deixar meus pais idosos sozinhos na roça. Por isso pensei em tudo. Nos 4 anos em que estarei fora, meus pais ficarão aqui e morarão com você. Assim,
Eles terão companhia e você terá ajuda na cozinha. E por sua vez, você poderá cuidar da saúde deles, cumprindo o meu dever de filho por mim. Você é uma esposa tão cuidadosa e compreensiva. Você não vai me decepcionar, vai? As palavras de Duda eram como um laço invisível se apertando em meu pescoço. Ele me colocou contra a parede. Se eu recusasse, me tornaria a nora egoísta e mesquinha que atrapalha a carreira do marido e não quer cuidar de seus pais. Mas se eu concordasse, enfrentaria a perspectiva de viver sob o mesmo teto com minha sogra, conhecida por seu temperamento difícil e crítico, enquanto meu marido estaria em algum lugar distante. Olhei para Dona Teresa e a vi me observando com um olhar inquisidor. Respirei fundo, tentando suprimir a irritação que crescia em meu peito. Não vou atrapalhar sua carreira, mas acho que precisamos discutir o fato de seus pais ficarem aqui por 4 anos. Eles estão acostumados com o espaço na roça, e aqui é um apartamento apertado. Tenho medo que eles não se sintam confortáveis, e isso pode até afetar a saúde deles. Além disso, eu trabalho o dia todo. Temo não poder dar a eles a devida atenção. O rosto de Dona Teresa escureceu imediatamente. Ela bateu o prato na mesa com um estrondo. Helena, o que você quer dizer? Você nos acha velhos, caipiras e sujos? Ou tem medo que a gente vá viver às suas custas? Meu filho rala para sustentar esta casa. E agora que ele tá partindo, ele te pede para cuidar dos pais dele. E você já tá torcendo o nariz? E ainda se diz uma boa esposa, hein, Nora? Duda interveio apressadamente. Sua voz era doce e calmante, mas seu olhar transmitia pressão. Mãe, o que é isso? A Helena não quis dizer isso. A esposa só está preocupada que vocês não se sintam à vontade. Heleninha, meus pais já estão idosos. Hoje estão bem. Amanhã não sabemos. Deixá-los sozinhos na roça. Quando eu estiver tão longe, não conseguirei trabalhar em paz. Se você me ama, me ajude. Pense que você está me ajudando a carregar este fardo familiar para que eu possa construir minha carreira tranquilamente. Eu prometo, vou te enviar todo o meu salário de lá. Compre o que quiser, gaste como quiser. Ao ouvir sobre dinheiro e responsabilidade, percebi que não podia recusar ali, na frente dos pais dele. Tive que assentir com relutância, sentindo um peso no coração. Tudo bem, já que vocês já decidiram tudo e os pais querem ficar, eu concordo. Só peço que sejam compreensivos se eu fizer algo de errado. Duda suspirou aliviado, serviu mais cachaça para o pai e começou a descrever o futuro brilhante. Falou sobre uma casa à beira de um lago e viagens pela Europa para toda a família. As risadas voltaram e eu fiquei ali, mastigando o arroz que parecia amargo, e olhei para Duda, o homem com quem eu dividi a cama por tantos anos, e de repente senti que ele havia se tornado um estranho. Por que ele estava com tanta pressa de ir embora? Por que ele não ousava me olhar nos olhos ao falar da viagem? A intuição me dizia que algo estava errado por trás daquele quadro perfeito, mas eu não conseguia entender o quê. O jantar terminou. Eu estava na cozinha, limpando. Da sala de estar, vinha o som alto da televisão e as gargalhadas estrondosas da minha sogra. Pelo canto do olho, vi Duda sair para a varanda para falar ao telefone. Ele falava muito baixo, furtivamente, cobrindo a boca com a mão. Eu quis me aproximar, mas ele já tinha terminado a ligação e voltou para a sala com um sorriso ensaiado no rosto. Naquela noite, Duda dormiu profundamente, mas eu me revirava na cama, sem sono, ouvindo o som monótono da chuva e o ronco do meu marido. E na minha cabeça, as dúvidas giravam, sem respostas. Na manhã seguinte, a atmosfera no apartamento era de despedida, mas estranhamente o mais sentimental era Duda, não eu. Ele acordou muito cedo, verificou a mala mais uma vez, vestiu um terno elegante. Seus pais levantaram ao amanhecer para preparar um café da manhã reforçado e fazer Duda comer bastante para ter forças para a longa viagem. Dona Teresa não largava a mão do filho, com lágrimas nos olhos, dando-lhe conselhos intermináveis, desde como se alimentar corretamente e se vestir de acordo com o tempo, até como se precaver de estranhos em um país estrangeiro. Helena, você me leva ao aeroporto? Claro, o voo é às 10h. Já está na hora de sairmos. Duda olhou para o relógio, me apressando. Peguei minha bolsa e as chaves do carro em silêncio. No caminho para o aeroporto de Guarulhos, Duda não parava de segurar minha mão, dizendo as palavras mais ternas. Vai ser difícil para você em casa, meu amor. Assim que eu chegar, ligo por videochamada. Por favor, se cuide, não se esgote no trabalho. E se os pais reclamarem de algo, seja mais sábia, faça isso por mim. Ok. Eu dirigia, olhando para frente, e apenas murmurava em resposta. Na minha alma,
Não havia tristeza pela separação, mas um vazio e um cansaço. O carro parou no terminal de embarques internacionais. Duda me abraçou com força, me beijou ruidosamente na testa e, em seguida, pegando a mala, entrou, sem esquecer de se virar e me acenar com um sorriso radiante. Fiquei parada, observando suas costas desaparecerem pelas portas automáticas. Em teoria, eu deveria estar chorando ou pelo menos sentir uma pontada no coração. Mas não, senti apenas alívio, como se tivesse me livrado de um peso enorme. Mas ao mesmo tempo, a inquietação de ontem voltou com força total. Voltando ao carro, liguei o motor, pronta para ir para o escritório. De repente, meu celular vibrou na bolsa. Olhei para a tela, uma mensagem do banco. Provavelmente a cobrança da anuidade ou alguma propaganda. Eu já ia ignorar, mas o hábito profissional me fez pegar o telefone. As linhas da mensagem que apareceram na tela me fizeram frear bruscamente no acostamento. Meu coração disparou como se quisesse saltar do peito. Uma transação no valor de R$ 80.000,00 foi realizada com o cartão adicional vinculado à sua conta na joalheria H. Stern do shopping JK Iguatemi. Esfreguei os olhos e reli a mensagem 5 vezes. R$ 80.000, uma quantia enorme. E o local JK Iguatemi, o shopping de elite no coração de São Paulo. Minha cabeça girou. Eu havia solicitado aquele cartão adicional para Duda para despesas de representação e necessidades urgentes. Ele disse que estava fazendo check-in para um voo para a Alemanha, então por que naquele exato momento o dinheiro foi debitado de seu cartão em uma joalheria no centro de São Paulo? Havia duas possibilidades. Primeira, seu cartão foi clonado ou roubado. Segunda, ele não estava no aeroporto. Respirei fundo, tentando me acalmar. A experiência de trabalhar sob pressão me ensinou a não entrar em pânico. Disquei o número da central de atendimento do banco. Minha voz soou fria e decidida, sem um único tremor. Olá, sou a titular do cartão principal número. Acabei de receber uma notificação de uma transação de alto valor que suspeito ser fraudulenta. Exige o bloqueio imediato de todos os cartões vinculados a esta conta, incluindo o principal e todos os adicionais. A atendente confirmou minhas informações e executou a solicitação imediatamente. Desligando o telefone, fiquei no carro, segurando o volante com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. Se o cartão tivesse sido roubado, Duda teria me ligado na mesma hora. Mas meu telefone estava em silêncio. Tentei ligar para ele. O número chamado está fora da área de cobertura ou desligado. Ele desligou o telefone, o que era consistente com o embarque em um avião. Mas e a transação? Nenhum ladrão iria descaradamente a um shopping de luxo e gastaria 80 mil em joias. Havia câmeras por toda parte. Um pensamento terrível me ocorreu. Duda mentiu. Ele não está voando para a Alemanha, ele está em São Paulo. E ele gastou esse dinheiro em joias para outra pessoa. Lembrei-me de seu olhar fugídio na noite anterior. A conversa telefônica secreta na varanda e sua pressa esta manhã. Todas as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar em um quadro assustador. Eu não fui para o escritório. Dei a volta com o carro e dirigi para o centro da cidade. Eu precisava confirmar a verdade, mas no caminho percebi que não podia simplesmente chegar ao JK Iguatemi e exigir ver as gravações das câmeras. Eles não as forneceriam a um particular. Parei em um café tranquilo, pedi um café preto sem açúcar. O amargor do café me ajudou a me recompor. Abri o aplicativo do banco no celular e verifiquei o histórico de transações. Além daquela quantia enorme, descobri vários gastos menores na última semana em restaurantes e lojas de roupas femininas que eu nunca havia frequentado. A intuição feminina nunca falha. Fui enganada. Uma fraude grandiosa e cruel. Meu marido, o homem com quem eu dividia a cama, encenou uma peça perfeita para me fazer de boba. Ele deixou seus pais idosos aos meus cuidados, enquanto se divertia em algum lugar com nosso dinheiro suado. As lágrimas jorraram dos meus olhos, quentes e salgadas, mas eu a sequei rapidamente. Chorar agora era inútil. Eu precisava de provas. Precisava saber exatamente onde Duda estava e o que estava fazendo. Lembrei-me de Tiago, meu melhor amigo da faculdade, que agora trabalhava em TI e tinha uma ampla rede de contatos. Disquei o número dele. Tiago, é a Helena. Pode me ajudar com uma coisa urgente? Preciso rastrear a localização e os movimentos de uma pessoa. É uma questão de vida ou morte para mim. Do outro lado da linha, Tiago percebeu a seriedade em minha voz e concordou imediatamente. Desliguei, olhando para o trânsito agitado do lado de fora. A chuva de ontem havia passado.
O sol apareceu, mas em minha alma uma tempestade estava apenas começando. Eu não ia deixar isso barato. Se Duda ousou me trair, ele pagaria caro por isso. Voltei para casa quando já estava escuro. No apartamento não havia nenhum vestígio das risadas da manhã. Em vez disso, reinava uma atmosfera opressiva. Assim que entrei, vi uma desordem inacreditável. Cascas de amendoim espalhadas pelo chão da sala, copos jogados sobre a mesa. A televisão gritava no volume máximo, exibindo algum programa de comédia. Meu sogro dormia no sofá, com os pés sobre o braço e roncando alto, enquanto minha sogra vasculhava a geladeira. Ao me ver, Dona Teresa não perguntou se eu estava cansada do trabalho, mas bateu a porta da geladeira com um estrondo e disse em tom de reprovação: "E então, onde você andava? Seu pai e eu estamos morrendo de fome aqui. O jantar não está pronto." "Você decidiu nos matar de fome, velhos como somos?" Olhei para o relógio. Eram apenas 18h30. Normalmente, nesse horário, eu ainda estava terminando de trabalhar. Contendo a irritação, coloquei minha bolsa na cadeira e respondi calmamente: "Acabei de chegar do trabalho, mãe. Tem arroz, feijão e outras coisas em casa. Vocês poderiam ter colocado o arroz para cozinhar?" Dona Teresa fuzilou-me com os olhos, colocou as mãos na cintura e se aproximou de mim. "Ah, você ficou espertinha, é? O marido mal saiu e você já está mostrando as garras. Eu sou sua sogra. Vim aqui para descansar, para desfrutar dos frutos do trabalho do meu filho, não para te servir. Meu filho se mata de trabalhar para sustentar esta casa. E você só precisa servir aos pais dele. E ainda reclama." Olhei diretamente nos olhos dela, sem vacilar. Antes, eu tolerava para manter a paz na família, por respeito a Duda. Mas agora, sabendo que ele me enganou, meu respeito por essa família evaporou. "A senhora está certa, mãe. Eu também trabalho e ganho dinheiro. E metade deste apartamento foi comprada com meus recursos. Não estou pedindo para a senhora ser minha empregada, mas eu também não sou uma." Dona Teresa abriu a boca, provavelmente nunca esperando tal resposta de mim. Ela já ia gritar, mas eu a interrompi com um gesto. "Estou cansada e não quero discutir. Mas, já que vamos morar juntos por um longo tempo, acho que precisamos estabelecer algumas regras para evitar conflitos." Fui até a cozinha, servi um copo de água, bebi de um gole e voltei para a sala, onde meu sogro já havia acordado e olhava confuso para a cena. Eu disse claramente: "Primeiro, comida. Eu trabalho o dia todo e só posso cozinhar o jantar. O café da manhã e o almoço são por conta de vocês. Eu comprarei os mantimentos e os deixarei na geladeira. Quem come, limpa o seu. A louça deve ser lavada imediatamente, não acumulada na pia." Dona Teresa gritou: "Como você ousa?" Não a deixei terminar e continuei. "Segundo, limpeza. Nosso piso é de madeira. É preciso andar com cuidado, não jogar lixo no chão. Cada um limpa seu próprio quarto e, sem minha permissão, ninguém entra no meu quarto." E, finalmente, enfatizei cada palavra. "Terceiro, respeito ao espaço pessoal. Eu chego do trabalho cansada, preciso de descanso. Peço que falem mais baixo e diminuam o volume da televisão depois das 22. O rosto de Dona Teresa ficou roxo. Ela se virou para seu Geraldo e gritou: "Você tá vendo? Tá vendo como sua nora subiu na nossa cabeça? O Duda mal saiu de casa e a esposa dele já está expulsando os pais dele. Oh, meu Deus, por que eu mereço tanto sofrimento?" Seu Geraldo também franziu a testa. Sua voz ficou mais grave e autoritária. "Helena, como você não tem vergonha de dizer isso? Nós somos os mais velhos e você é a mais nova. Deve nos respeitar. Para quem você está ditando regras aqui? Esta casa pertence ao meu filho e nós vamos viver aqui como quisermos." Eu sorri amargamente. "Pai, a escritura deste apartamento está no nome de nós dois. Metade do dinheiro para a compra veio dos meus pais. A outra metade, Duda e eu, pegamos em um financiamento. Duda foi embora, eu sou a dona da casa. Só quero que todos vivam de acordo com as regras para que eu tenha forças para trabalhar e pagar o financiamento. Se vocês se sentem desconfortáveis, podem sempre voltar para a roça, lá é mais espaçoso." Minhas palavras foram como um balde de água fria. Eles sabiam perfeitamente que na roça não havia ar-condicionado nem cama quente como aqui. Dona Teresa se calou, mas seu olhar estava cheio de ódio. Tudo bem, espere só. Vou ligar para o Dudinha, vamos ver como ele educa a esposa dele." Ela pegou o telefone e começou a discar freneticamente o número de Duda. Mas é claro, do outro lado havia apenas longos bips ou a mensagem de que o assinante estava indisponível. Eu observei enquanto ela tentava ligar em vão e sorri por dentro. Seu filho está se divertindo com a amante agora.
Ele não tem tempo para suas queixas. Naquela noite, eu não fiz o jantar. Entrei no meu quarto e me tranquei. Do lado de fora, ouvia os gritos da minha sogra e o barulho de louças. Coloquei fones de ouvido, liguei música instrumental e tentei me isolar daquele caos. Eu precisava economizar minhas forças. Essa guerra estava apenas começando e eu tinha que ser a vencedora. Na primeira noite sem meu marido, não me senti sozinha. Senti-me mais forte do que nunca. Eu disse a mim mesma: Helena, você não deve ser fraca. Você deve se proteger e proteger o que é seu. Na manhã seguinte, acordei mais cedo que o normal. Me maquiei cuidadosamente. Escolhi um elegante terninho azul marinho. Vesti o blazer para parecer mais séria. Ao sair do quarto, ignorei o olhar furioso da minha sogra, que comia um sanduíche na mesa, e fui em direção à porta. Hoje eu não ia para o escritório, mas para um encontro com meu advogado, Dr. Marcelo Santos. O escritório do Dr. Marcelo ficava no 11 grau andar de um prédio comercial silencioso. Ele era um conhecido de longa data, famoso por sua mente afiada e dedicação à causa. Coloquei em sua mesa uma pasta com os extratos bancários que havia impresso de manhã. Por favor, veja se é possível rastrear esse dinheiro. Dr. Marcelo, ajustando os óculos, pegou a pasta e começou a examinar os documentos com atenção. O silêncio no escritório era quebrado apenas pelo farfalhar dos papéis. 15 minutos depois, ele levantou a cabeça. Seu rosto estava sério. Helena, a situação é mais complicada do que você pensa. Minha equipe verificou essas transações. Nos últimos 6 meses, seu marido transferiu em pequenas parcelas um total de R$ 500.000,00 para a conta de uma certa Sofia Victorino. 500 mil reais. As palavras soaram como um trovão em céu claro. Meus ouvidos zumbiram. Eram todas as nossas economias de 7 anos de vida em comum, mais os rendimentos de investimentos que eu havia acumulado com tanto esforço. Havíamos combinado que no final do ano compraríamos um sobrado com esse dinheiro. E agora? Sofia Victorino. Esse nome me pareceu familiar. Vasculhei minha memória. Exato. Sofia, uma ex-estagiária na empresa de Duda há 2 anos. Eu a vi uma vez em uma festa da empresa. Uma garota jovem com um sotaque nordestino, doce como mel e olhos úmidos que pareciam prestes a chorar. Na época, ela não desgrudava de Duda, chamando-o de seu Eduardo com admiração. Eu até elogiei por sua polidez, sem suspeitar que estava aquecendo uma cobra no peito. Dr. Marcelo continuou sua análise. Sua voz era calma, mas cada palavra cortava meu coração. As transferências foram muito astutas, ora 20 mil, ora 50 mil. Na descrição do pagamento, sempre constava pagamento de fornecedor, compra de materiais. Sem olhar o quadro geral, é muito difícil notar algo errado. Essa Sofia tem 24 anos, é de Recife. Oficialmente, ela não trabalha em lugar nenhum, mas há 2 meses, um apartamento de luxo no Leblon, no Rio de Janeiro, foi comprado em nome dela. Fechei os punhos com tanta força que minhas unhas cravaram na palma da mão. Duda planejou isso há muito tempo. Ele estava desviando nossos bens comuns para construir um ninho com a amante. R, 500 mil. Era o meu suor, minhas lágrimas, minhas noites insones no trabalho, os momentos em que eu abri mão de compras para mim. E ele pegou tudo isso e deu para outra mulher. O que eu faço agora, Dr. Marcelo? Não posso simplesmente perder esse dinheiro. Ele me olhou com compaixão. Agora você precisa se acalmar. Temos provas da movimentação dos fundos, mas para recuperar, Los, precisamos provar que era patrimônio adquirido em conjunto e que as transferências foram feitas sem o seu consentimento com o objetivo de ocultá-lo. Vou te ajudar a redigir a petição de divórcio e o pedido de medidas cautelares para o arresto dos bens. Mas primeiro, você precisa descobrir exatamente onde o Eduardo está agora. Eu assenti. Nos meus olhos queimava o fogo do ódio. Eu vou encontrá-lo. Obrigada. Saindo do escritório do advogado, sentei-me no carro, sentindo um nó na garganta. Observei o fluxo de pessoas na rua, cada um correndo para seus afazeres. Quantas outras mulheres, como eu, foram enganadas? Lembrei-me das palavras doces de Duda. Eu faço tudo pela família. Eu te amo mais que tudo. Acontece que eram apenas palavras vazias. Abri o celular e olhei nossa foto de casamento, que estava como um papel de parede. Na foto, Duda sorria, segurando minha mão com firmeza. Agora, olhando para aquilo, eu sentia apenas nojo. Mudei o papel de parede para um fundo preto. A partir daquele dia, Eduardo estava morto para mim. Restava apenas um inimigo chamado Eduardo Azevedo. Dirigi até a empresa dele.
Eu precisava falar com sua chefe. O espetáculo chamado Viagem de Trabalho para a Alemanha precisava terminar. Eu queria ver o que sobraria de Duda quando sua máscara fosse arrancada. O escritório de Duda ficava em um moderno prédio de vidro na Avenida Faria Lima. Entrei no saguão, respirei fundo para me recompor. Eu não vim para fazer um escândalo. Vim como uma esposa cuidadosa, preocupada com o destino do marido. O disfarce perfeito para expor a mentira. A recepcionista me reconheceu e sorriu. Olá, dona Helena. Veio ver o seu Eduardo, mas ele está de férias. Eu sorri de volta, educada e contida. Eu sei. Vim falar com a diretora, a Drá. Ana Lúcia, sobre um assunto pessoal. Tenho uma reunião marcada. Eu menti. Não havia reunião nenhuma. Mas sendo esposa de um gerente, eu tinha certeza de que a Drá, Ana Lúcia, me dedicaria alguns minutos. Subi ao escritório da diretora e bati. Ao ouvir entre, empurrei a porta. Drá. Ana Lúcia, debruçada sobre documentos, tirou os óculos surpresa ao me ver. Oh, Helena, é você? A que devo a visita? Aconteceu alguma coisa? Sente-se, beba uma água. Sentei-me à sua frente, com as mãos no colo, tentando parecer o mais ingênua possível. Olá, Drá. Ana Lúcia. Desculpe a visita inesperada. É que meu marido, Eduardo, estava com tanta pressa de ir para a Alemanha ontem que, na correria, esqueci de perguntar o endereço exato para enviar uns remédios para ele. Ele partiu tão apressado e o celular, acho que ele ainda não comprou um novo. Não consigo falar com ele. Vim até a senhora para pedir os contatos da filial na Alemanha. Drá. Ana Lúcia olhou para mim. Seus olhos se arregalaram de espanto. Ela franziu a testa e perguntou, como se não acreditasse no que ouvia. Que Alemanha? Você está dizendo que o Duda foi para a Alemanha? Agora era minha vez de fingir surpresa. Sim. Ele disse que a empresa o enviou para um treinamento avançado e para gerenciar a filial na Alemanha por 4 anos. Ele embarcou ontem às 10 da manhã. Drá. Ana Lúcia riu, mas havia perplexidade e seriedade em seu riso. Helena, você não está confundindo as coisas? Nossa empresa não tem filial na Alemanha e mesmo que houvesse algum projeto, não seria o Duda ir. Ele acabou de pedir 2 semanas de férias ontem. Na solicitação, ele alegou que a esposa estava gravemente doente e que ele precisava ficar em casa para cuidar dela e depois levar lá para tratamento em Singapura. Eu congelei, como se tivessem jogado um balde de água gelada em mim. Esposa gravemente doente. Ele ousou usar minha saúde e minha vida como desculpa para suas diversões. Ele me amaldiçoou para conseguir férias e se divertir com a amante. A raiva ferveu dentro de mim, mas me contive. Fingi apenas choque e uma dor imensa, e disse com a voz trêmula: Ah, a senhora está falando sério? Ele disse que a esposa estava doente, mas eu estou perfeitamente saudável, vou trabalhar todos os dias. Por que ele diria isso? Drá. Ana Lúcia era uma mulher perspicaz. Vendo minha reação e as inconsistências nas palavras de Duda, ela começou a entender o que estava acontecendo. Ela se levantou, contornou a mesa e deu um tapinha de leve no meu ombro. Helena, acalme-se. Eu te declaro oficialmente. Não houve nenhuma decisão sobre uma viagem de trabalho do Duda para a Alemanha. O fato de ele ter mentido para você e para a empresa é uma violação grave da ética profissional. Você tem certeza de que ele embarcou? Eu assenti. As lágrimas jorraram. Desta vez, eram lágrimas reais de humilhação. Eu o acompanhei até o aeroporto, mas hoje de manhã descobri que compraram joias com o cartão de crédito dele aqui em São Paulo. Drá. Ana Lúcia, fui enganada. Ele me enganou seus pais idosos. Drá. Ana Lúcia suspirou e balançou a cabeça. Que canalha. Não esperava essa baixeza dele. Não se preocupe. Vou providenciar uma auditoria em todo o trabalho e documentação dele antes de passar suas responsabilidades para outra pessoa. Se ele ousou enganar a empresa também, não vou deixar isso barato. E quanto aos seus problemas familiares, resolva-os com calma. Se precisar de ajuda com algum documento, pode me procurar. Sussurrei palavras de agradecimento e me despedi. Saindo do escritório da diretora, vi que o céu sobre São Paulo havia ficado cinza. Tudo ficou claro como o dia. Nenhuma viagem de trabalho, nenhum futuro brilhante. Apenas um marido desprezível. Um mentiroso profissional, que gasta meu dinheiro construindo castelos de areia com outra mulher. Duda mesmo queimou todas as pontes. Ele achou que eu era uma dona de casa boba que só sabia concordar com a cabeça. Ele se enganou. Quando uma mulher é encurralada, sua reação é mais forte que qualquer tempestade. Peguei o celular e liguei para o advogado. Dr. Marcelo, pode começar. Quero congelar tudo. Quero que ele não tenha um centavo no bolso. Vamos ver quanto tempo o amor verdadeiro dele
com aquela moça vai durar. Saí andando. O som dos meus saltos no piso de mármore soava frio e decidido. O jogo estava apenas começando. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório com um estado de espírito completamente diferente. Se antes eu pensava constantemente no que cozinhar para o jantar, se o marido gostaria, se os sogros não se ofenderiam, agora todos os meus pensamentos estavam focados em um único objetivo: trabalho e o plano de vingança. Vesti um terninho branco impecável. Pintei os lábios de um vermelho mais vivo e entrei na sala de reuniões com a postura de uma comandante. Hoje eu tinha uma reunião importante com parceiros estrangeiros para fechar o contrato do próximo trimestre. Um projeto no qual eu havia colocado toda a minha alma. A reunião estava tensa. Eu estava no quadro branco, analisando a estratégia de mercado, quando meu celular na mesa começou a vibrar sem parar. Olhei para a tela, era minha sogra. Rejeitei a chamada, virei o celular com a tela para baixo e continuei a apresentação. Mas 1 minuto depois, o celular vibrou novamente. E de novo. Dona Teresa ligou 5 vezes seguidas. Os parceiros me olharam com compaixão. Eu sorri, pedi desculpas e pedi licença para sair e atender, temendo que algo urgente tivesse acontecido em casa. Assim que atendi, um grito estridente da minha sogra atingiu meu ouvido, ecoando pelo corredor vazio. Heleninha, Heleninha, venha para casa urgente, seu pai está passando mal. Ele vai morrer agora. Ele caiu, tá espumando pela boca. Venha rápido, leve-o para o hospital. Eu sou velha, fraca, como vou levantá-lo? A voz de Dona Teresa era aguda. Parecia que ela estava em pânico, mas mesmo assim percebi um exagero nela. Se seu Geraldo estivesse realmente tão mal quanto ela descrevia, a primeira coisa a fazer seria chamar uma ambulância, o SAMU. Eles não ligariam para a nora que está trabalhando do outro lado da cidade. Eu, calma e fria, perguntei: o que aconteceu com o pai, mãe? Onde ele está? Dona Teresa gritou ainda mais alto: ele está aqui no chão. A pressão deve ter subido. Você é uma nora sem coração. O marido viajou, você tem que substituí-lo, cuidar dos pais. Venha imediatamente. Olhei para o relógio. Do meu escritório até em casa, no mínimo 45 minutos, se não houver trânsito. E agora era horário de pico, então mais de 1 hora. Se meu sogro estivesse realmente tendo um AVC, quando eu chegasse, ele já estaria no outro mundo. Mas lembrei-me que de manhã, antes de eu sair, seu Geraldo estava sentado, tomando chá, e comeu 2 pratos cheios de pão de queijo. Parecia corado e saudável. Além disso, a caixa de remédios para pressão que eu comprei estava intacta. Ele nunca esquecia de tomá-los pela manhã. Entendi na hora o que estava acontecendo. Era mais um truque para me chamar para casa e me fazer de empregada. Ou simplesmente, Dona Teresa queria atrapalhar meu trabalho. Mostrar seu poder como se ao seu chamado eu devesse aparecer. Ela queria que eu abandonasse uma reunião importante, corresse para casa desesperada, apenas para ver seu marido gemendo e pedindo canja de galinha. Respirei fundo e decidi não ceder. Eu disse claramente ao telefone: mãe, ouça-me com calma. Estou em uma reunião muito importante com o presidente da empresa. Não posso sair nem por 1 minuto. Se eu sair agora, perco meu emprego e, consequentemente, o dinheiro com que todos nós vivemos. Dona Teresa já ia começar a praguejar, mas eu a interrompi. Não se preocupe, vou resolver tudo. Vou chamar o SAMU agora mesmo, 192. Eles enviarão uma equipe diretamente para nossa casa. Eles são profissionais. Tem oxigênio, macas, prestarão os primeiros socorros e levarão o pai rapidamente para o Hospital das Clínicas. A senhora apenas fique em casa e espere os médicos. Dito isso, desliguei o telefone, sem dar tempo para ela se recuperar. Imediatamente disquei 192, informei o endereço e o estado do paciente, como descrito por minha sogra. Claro, enfatizei todos os sintomas perigosos para que eles chegassem mais rápido. Em seguida, voltei para a sala de reuniões, sorri, pedi desculpas e concluí minha apresentação brilhantemente. Cerca de 20 minutos depois, meu celular vibrou novamente. Desta vez, um número desconhecido, provavelmente do SAMU. Saí novamente. Alô, você é parente do paciente Geraldo de Souza? Somos do SAMU. Chegamos ao endereço indicado, mas ninguém abre a porta. Ligamos para o telefone fixo. Alguém atendeu. Disse que nos enganamos e desligou. Eu sorri para mim mesma, como eu pensava. Um espetáculo. Vendo a ambulância com a sirene ligada na porta do prédio, Dona Teresa deve ter se apavorado, com medo de abrir a porta para que sua mentira não fosse descoberta e ela não tivesse que pagar pela chamada. Respondi ao médico com uma preocupação fingida na voz.
Oh, coitadinha! Minha sogra deve ter ficado tão nervosa que se confundiu toda. Doutor, por favor, bata mais forte. Diga que fui eu, a Nora, quem o chamou. Se não abrirem, peça ao porteiro para ajudar a abrir a porta. Vai que o vovô tá morrendo lá dentro. Eu conhecia bem minha sogra. Mais do que tudo no mundo, ela temia perder a pose na frente dos vizinhos e gastar dinheiro à toa. E de fato, 5 minutos depois, Dona Teresa me ligou. Sua voz era baixa e suplicante. Nenhuma agressividade anterior. Heleninha, não precisa de ambulância nenhuma. O pai já está melhor. Foi só uma queda de açúcar. Dei um copo de água com açúcar para ele e ele se recuperou. Diga para eles irem embora, senão vai fazer barulho no prédio todo. Os vizinhos vão rir de nós. Eu respondi friamente. Como assim, mãe? A senhora disse que ele estava espumando pela boca e caído no chão. Não se brinca com a saúde dos idosos. Os médicos já estão aí. Deixe que o examinem para nossa tranquilidade. Se algo acontecer com o pai, eu nunca me perdoaria. Recusei-me categoricamente a cancelar a chamada. No final, Dona Teresa teve que abrir a porta e deixar os médicos entrarem, que na presença do porteiro e de vizinhas curiosas, mediram a pressão e o pulso de seu Geraldo. O resultado: ele estava absolutamente saudável. Pressão normal, indicadores de um jovem. Os médicos os repreenderam pela chamada falsa e pelo desperdício de recursos. Dona Teresa teve que pagar pelos serviços da ambulância com vergonha e a contragosto. À noite voltei do trabalho. Um silêncio sepulcral reinava no apartamento. Seu Geraldo assistia à televisão de mau humor. Dona Teresa, ao me ver, apenas me lançou um olhar furioso, mas não se atreveu a gritar e brigar como antes. Ela entendeu que eu não era mais a nora submissa que podia ser feita de marionete. Eu usei sua própria preocupação excessiva para lhe dar uma lição de honestidade. Fui para o meu quarto, me troquei, depois fui à cozinha e preparei um macarrão instantâneo para mim. Não perguntei sobre a saúde do meu sogro. Eu já sabia que ele estava mais saudável do que eu. Meu comportamento frio era uma declaração silenciosa de guerra. Chega de manipulações usando doenças. A partir daquele dia, naquela casa, tudo seria de acordo com minhas regras. No terceiro dia, após a partida de Duda, encontrei-me com Tiago em nosso café favorito nos jardins. Tiago chegou mais cedo e estava sentado em um canto discreto com uma expressão séria. Ele era meu melhor amigo desde a faculdade e o único em quem eu podia confiar agora. Trabalhando em TI, ele sabia como encontrar informações em redes sociais e bancos de dados inacessíveis para pessoas comuns. Assim que me sentei, Tiago silenciosamente me passou um tablet. Na tela, havia uma foto nítida e ampliada. Um amigo meu tirou isso por acaso ontem de manhã no aeroporto de Porto Seguro. Ele viu esse casalzinho, estavam muito melosos e o rosto do cara pareceu familiar para ele. Então ele tirou uma foto por via das dúvidas. Olhe com atenção. Prendendo a respiração, olhei para a foto. Não havia como errar. O homem na foto, com uma camisa florida, bermuda branca e chapéu panamá, era Eduardo, meu marido. Ele não parecia em nada um empresário em viagem de trabalho na Alemanha. Ao lado dele, uma jovem em um vestido sedutor de costas abertas. Ela se aninhava em seu ombro e sorria abertamente. Era Sofia, a mesma estagiária. Eles estavam na recepção de um resort de luxo em Trancoso. A mão de Duda a abraçava firmemente pela cintura e a mão dela repousava autoritariamente em seu peito. Mas meu sangue ferveu, não pelos abraços deles, mas pelo objeto brilhante no pulso esquerdo de Sofia. Aumentei a foto ao máximo. Em seu pulso fino e branco, um relógio Rolex Datejust com mostrador cravejado de diamantes. Lembrei-me de como, um mês atrás, Duda chegou em casa e se gabou de ter recebido um grande bônus por um projeto. Ele disse que queria comprar um bom relógio para si mesmo, para parecer mais sério em reuniões com parceiros. Na época, acreditei nele. Até fiquei feliz por ele. Acontece que ele comprou relógio de casal com nosso dinheiro comum. Um ele usava e o outro um Rolex feminino com o qual eu sonhava, mas economizava dinheiro, agora brilhava no pulso de sua amante. Meus olhos se encheram de raiva. O sentimento de traição e humilhação me dominou. Duda não estava apenas me traindo, ele estava dando tudo de melhor, o mais valioso da nossa família, para outra mulher. Tiago me olhou preocupado. Helena, você está bem? Encontrei mais uma coisa. Eles reservaram uma vila com vista para o mar, no resort Vilas de Trancoso, por 7 dias. O custo da diária é de R$ 25 mil. A reserva está no nome de Eduardo Azevedo, 25 mil por noite.
7 noites são 175 mil. Mais passagens de classe executiva, comida, presentes. Essa viagem custou quase 250 mil. E em casa, minha sogra negociava comigo cada maço de cheiro verde. Duda vivia reclamando das dificuldades na empresa, dos bônus cortados, para me dar menos dinheiro para as despesas da casa. Para amante, ele esbanjava dinheiro. Enxuguei as lágrimas e olhei para Tiago com um olhar decidido. Estou bem. Muito obrigada, Tiago. Li essa foto e a informação da reserva são provas de ouro para o tribunal. Tiago assentiu. Salvei todos os dados, incluindo o post dela no Instagram com a geolocalização marcada. Ela postou para os amigos, mas consegui pegar. Está se gabando que o futuro marido lhe deu uma lua de mel antecipada. Futuro marido? Lua de mel? As palavras foram como sal na ferida. O que Duda prometeu a ela? Que voltaria e se divorciaria da esposa velha para se casar com ela. Que eu era uma empregada boba que guardava a casa enquanto ele se divertia. Fechei os punhos com tanta força que minhas unhas cravaram na palma da mão para me manter sã. Ok, Duda, quer bancar o rico no resort? Vou te mostrar o que é um rico de mentira. Você está no paraíso agora, mas vou te mandar para o inferno imediatamente. Virei-me para Tiago. Me ajude com mais uma coisa. Fique de olho em todas as ações deles nas redes sociais. E eu estou indo para o Dr. Marcelo agora. É hora de fechar a torneira. Levantei-me e ajeitei a roupa. A dor inicial se transformou em força. Eu não era mais a esposa submissa e de coração mole. Eu sou Helena, uma diretora de marketing talentosa. E vou usar meu cálculo frio para obter justiça. Aquela fotografia se tornará o bilhete de ida de Duda para fora da minha vida, de mãos vazias. No escritório do Dr. Marcelo, hoje estava lotado, mas ele deu prioridade ao meu caso mesmo assim. Coloquei em sua mesa todas as novas provas que Tiago e eu reunimos. A foto de Trancoso, a informação da reserva do resort e o extrato da compra do relógio Rolex no JK Iguatemi pouco antes da partida. O advogado examinou cada documento com atenção e assentiu com satisfação. Excelente, Helena. Com essas provas, temos todos os fundamentos para pedir ao tribunal medidas cautelares. As ações de Eduardo indicam claramente uma tentativa de ocultação de patrimônio. A transferência de R, 500 mil para Sofia, e os gastos luxuosos, sob o pretexto de uma viagem de trabalho, são fundamentos jurídicos sólidos. Eu estava sentada à sua frente, com as costas retas. Minha voz não tremia. Dr. Marcelo, quero pedir o divórcio unilateralmente hoje mesmo. E quero que o tribunal determine o bloqueio de todas as contas bancárias em nome de Eduardo Azevedo, incluindo a conta salário e a de investimentos. E que seja imposta uma restrição de transferência para a Mercedes dele. Dr. Marcelo me olhou com compaixão, mas também com respeito. Helena, você pensou bem? Assim que a ação for protocolada e o bloqueio determinado, não haverá volta. Seu relacionamento conjugal terminará de fato, embora legalmente leve algum tempo. Eu sorri amargamente. Volta? Ele cortou todos os meus caminhos de volta, assim que entrou no avião para Trancoso com ela. Não tenho nada a lamentar. Lamento apenas meus esforços investidos nesta família falsa. Faça tudo o mais rápido possível. Quero que até esta noite ou amanhã de manhã os cartões dele se transformem em plástico inútil. O advogado assentiu e imediatamente chamou seu assistente para preparar os documentos. Fiquei sentada, observando as linhas aparecerem na tela do computador. Ação de divórcio litigioso, pedido de tutela de urgência cautelar. Fórmulas jurídicas frias que agora eram minhas armas. Trabalhamos sem parar por 3 horas para finalizar a preparação dos documentos. Assinei a petição com decisão e firmeza. Minha assinatura nunca pareceu tão bonita e livre. Foi a assinatura da libertação. Em seguida, Dr. Marcelo e eu fomos ao fórum para protocolar os documentos. Graças à preparação cuidadosa e à urgência do caso, bem como ao alto risco de ocultação de patrimônio, o juiz aceitou o caso para análise muito rapidamente. Fizemos o depósito judicial, um procedimento obrigatório para o bloqueio de contas. Paguei com minhas economias pessoais sem hesitar. Ao final do dia, a decisão do tribunal foi proferida. Um documento com o selo do tribunal, ordenando que todos os bancos relevantes bloqueassem as contas de Eduardo Azevedo. Outra cópia foi enviada ao Detran para proibir qualquer ação com sua Mercedes. Segurando aquela decisão nas mãos, senti um peso sair dos meus ombros. O fluxo financeiro foi cortado.
Duda não poderia mais desviar um centavo do nosso patrimônio comum para agradar sua amante. Saí do prédio do tribunal. O sol da tarde iluminava o pátio. Liguei para Tiago. Tudo pronto. A armadilha está montada. Agora é só esperar o peixe cair nela. Do outro lado da linha, Tiago riu alegremente. Ótimo. Tenho certeza de que esta noite haverá uma tempestade em Trancoso. E você, vá descansar, junte forças para a batalha com os dois velhos em casa. Ao mencionar os sogros, fiz uma careta, mas agora não os temia. As cartas estavam na minha mão. O apartamento em que moro está legalmente em nome de nós dois, mas a maior parte do dinheiro para ele foi um presente dos meus pais. Não vou permitir que eles mandem no meu território por mais tempo. Dirigi para casa com a sensação de uma vencedora. Duda, você achou que era o mais esperto? Achou que poderia me enganar e aproveitar a vida? Você se enganou. Quando o amor de uma mulher acaba, ela se torna mais implacável que qualquer homem. Aproveite seu último jantar de luxo esta noite, porque amanhã você será um mendigo, no sentido literal da palavra. Cheguei em casa quando já estava completamente escuro. Assim que entrei, senti um cheiro forte de comida. A sala de estar parecia um campo de batalha. Latas de cerveja vazias, ossos de frango roídos diretamente na mesinha de centro. A televisão gritava música de balada. Seu Geraldo estava sentado no sofá, com os pés sobre o braço e fumando um cigarro. As cinzas caíam diretamente no meu caro piso de madeira. Dona Teresa estava jogada no outro sofá, olhando para o celular e rindo alto. Ao me ver, eles nem me cumprimentaram, nem se deram ao trabalho de limpar a bagunça. Dona Teresa me mediu com o olhar e disse com sarcasmo: "Oh, a senhora diretora chegou. Não preparou o jantar? Decidiu matar os pais do marido de fome. Tivemos que pedir frango de padaria. Gastamos tanto dinheiro." Não respondi nada. Aproximei-me em silêncio. Desliguei a televisão, depois arranquei o cigarro das mãos de seu Geraldo e o apaguei no cinzeiro. Minhas ações decisivas os chocaram. "O que você está fazendo, sua mal-educada?" berrou seu Geraldo. Seu rosto ficou roxo. Parei no meio da sala e olhei para eles com um olhar frio como uma lâmina. "Desculpe, pai, mas nesta casa não se fuma em ambientes fechados. Eu falei sobre isso no primeiro dia. E hoje tenho uma mensagem importante para vocês." Tirei da bolsa uma folha 4 e a joguei com força sobre a mesa ao lado dos ossos de frango. Era uma notificação redigida pelo Dr. Marcelo, mas eu a reescrevi numa linguagem mais simples. "Esta é uma notificação para a desocupação do imóvel. Exijo que vocês arrumem suas coisas e deixem este apartamento no prazo de 3 dias." O ar congelou. Dona Teresa deixou o queixo cair. Seus olhos saltaram das órbitas. "Você, o que você está dizendo? Você está nos expulsando. Esta casa pertence ao meu filho. Que direito você tem? Você enlouqueceu?" Eu sorri. "Esta casa está em nome de nós dois, mas 90% do dinheiro para sua compra veio dos meus pais. Eduardo contribuiu apenas com uma pequena parte, financiada, que eu estou pagando agora. Eduardo foi embora com outra mulher, levando todas as nossas economias. Não tenho obrigação de sustentar e servir os pais do meu marido enquanto ele se diverte com outra." Seu Geraldo se levantou de um salto, apontando para mim com o dedo trêmulo. Você está caluniando. O Dudinha foi para a Alemanha para honrar nossa família. E você, esposa infiel, decidiu tomar a casa do marido. Vou ligar pro Duda. Ele vai dar um jeito em você." Peguei meu celular calmamente, abri a foto de Duda e Sofia em Trancoso e a mostrei a eles. "Olhem com atenção. Esta é a Alemanha do seu filho? Isso é Trancoso. E essa moça é a amante dele. Ele mentiu sobre a viagem de trabalho para levar a amante a um resort, gastar milhões e deixar a esposa em casa cuidando dos pais. O que acham?" Dona Teresa arrancou o celular da minha mão. Seu olhar se fixou na fotografia. Ela reconheceu imediatamente seu filho e a jovem beleza ao lado dele. Seu rosto mudou de vermelho para pálido, mas o instinto de proteção cega do filho prevaleceu. Ela jogou o celular em mim e gritou: "Photoshop? Com certeza é Photoshop. Você inventou tudo isso por ciúmes. Meu filho é bom, decente. Ele nunca faria uma coisa dessas. E mesmo que ele tenha ido descansar, qual o problema? Um homem pode ter várias mulheres. A culpa é sua, que não segurou o marido. E agora ousa expulsar os pais dele." Balancei a cabeça com pesar. Mesmo agora, eles justificam as ações dele. Minha paciência se esgotou. Pensem o que quiserem.
A verdade continuará sendo a verdade. Eu pedi o divórcio. O tribunal já determinou o bloqueio dos bens de Eduardo. E quando este apartamento, sou a proprietária legal. Dou a vocês 3 dias. Se, ao final desse prazo, vocês não saírem, chamarei a administradora do condomínio e um oficial de justiça para remover suas coisas. Depois não reclamem. Dito isso, virei-me e fui para o meu quarto, trancando a porta. Atrás de mim ficaram os gritos e maldições de Dona Teresa e o barulho de móveis de seu Geraldo. Eles ligavam para Duda sem parar. Ouvi Dona Teresa gritar ao telefone: "Filho, atenda! Sua esposa está nos pondo na rua!" Mas a resposta era apenas o silêncio de um assinante indisponível. Ou talvez Duda estivesse muito ocupado com sua amante para atender. Naquela noite, deitei-me ouvindo suas lamúrias, mas em minha alma não havia um pingo de dúvida. Bondade mal direcionada é estupidez. Fui estúpida por muito tempo. Era hora de colocar minha vida em ordem. E o começo era expulsar pessoas indignas da minha casa. Em 3 dias, a paz reinaria novamente neste apartamento. Talvez estivesse vazio, mas pelo menos estaria limpo. Só mais tarde, quando tudo se acalmou, soube os detalhes daquela noite fatídica em Trancoso. Uma noite que Eduardo, sem dúvida, lembrará para o resto da vida. Naquela noite, em um restaurante 5 estrelas à beira-mar no resort, a atmosfera era romântica. Velas, flores, o som das ondas. Duda e Sofia desfrutavam de um jantar luxuoso com lagostas, filé wagyu e um vinho tinto caro. Duda estava num elegante terno branco. Sofia em um vestido de noite deslumbrante com um colar de pérolas. Eles brindavam ao seu futuro feliz, no qual Duda se divorciaria da esposa e se casaria com Sofia. Quando o jantar estava terminando, o garçom trouxe a conta. R. 8.000,00. Duda sorriu com presunção, tirou da carteira seu cartão Black e o colocou com ar de importância na pasta. Ele se virou para Sofia, sussurrando em seu ouvido doces promessas de compras de bolsas de grife no dia seguinte. 5 minutos depois, o garçom voltou com uma expressão confusa e, inclinando-se, disse em voz baixa: "Com licença, senhor. Seu cartão foi recusado. O terminal está dando erro. O pagamento não foi aprovado. O senhor poderia verificar ou usar outro cartão?" Duda franziu a testa. Ficou constrangido na frente de sua acompanhante. "Provavelmente o problema é com o terminal de vocês. Este cartão tem um limite de R, 500 mil. Que erro poderia haver? Ok, tenta esta." Duda pegou outro cartão, um Visa Infinite de outro banco. O garçom foi e voltou novamente, balançando a cabeça com ar de desculpa. "Também não passou, senhor. Cartão bloqueado pelo banco emissor." Nesse ponto, Duda começou a suar. Ele revirou toda a carteira, tirou todos os seus cartões. Débito, crédito, 5 cartões. E todos os 5 davam transação recusada ou mensagens de bloqueio temporário. O sorriso no rosto de Sofia desapareceu. Em seus olhos surgiu a suspeita. As pessoas ao redor começaram a cochichar e a olhar para eles. Um cliente importante, mas não consegue pagar o jantar? Que situação embaraçosa. O gerente do restaurante se aproximou. Ele ainda era educado, mas havia rigidez em sua voz. "Senhor Azevedo, o sistema informa que todos os seus cartões são inválidos. Pedimos que o senhor pague a conta em dinheiro ou por transferência. Além disso, acabamos de ser informados pela recepção que o cartão de crédito que o senhor usou para garantir o pagamento do quarto por 7 noites também foi recusado. O valor total a ser pago no momento, incluindo hospedagem e jantar, é de R. 183.000,00. Se o senhor não puder pagar imediatamente, seremos forçados a pedir que se retire do resort e a chamar a segurança." O rosto de Duda ficou vermelho. Com as mãos trêmulas, ele pegou o celular para fazer uma transferência pelo aplicativo, mas infelizmente na tela apareceu uma mensagem fria. Sua conta foi bloqueada por determinação judicial. Naquele momento, em meu apartamento em São Paulo, o telefone tocou. Era o gerente do hotel. Como o cartão de crédito que Duda usou para reservar o quarto era um adicional do meu, em caso de problema, eles contataram a titular do cartão principal. "Alô, é a senhora Helena. Estamos ligando do Village Trancoso. Seu marido, o senhor Azevedo, está com problemas para pagar." Eu o ouvi e respondi calmamente, alto o suficiente para que Duda, se o gerente tivesse colocado no viva voz, e eu tinha certeza de que sim, pudesse me ouvir. "Olá, sim, fui eu quem pediu ao banco para bloquear os cartões. Estamos em processo de divórcio e eu entrei com uma ação judicial por ocultação de bens.
Não sou responsável por nenhuma despesa dele ou de sua amante. Ajam de acordo com a lei. Se ele não pagar, chamem a polícia e o levem. Desliguei. Do outro lado da linha, em Trancoso, Duda ouviu minha voz saindo do telefone do gerente. Seu rosto ficou branco como papel. Sofia, sentada ao lado, ouviu claramente as palavras divórcio e polícia e se levantou em pânico. Duda, o que significa tudo isso? Você disse que estavam separados e que iam se divorciar em breve. Por que ela bloqueou seus cartões? Você me enganou. Duda, gaguejando, tentou segurá-la. Sofia, Sofinha, calma. Foi minha esposa que armou essa. Eu tenho dinheiro. Muito dinheiro, só um pequeno problema temporário. Me empresta um pouco para pagar. Amanhã a gente volta, eu te devolvo em dobro. Sofia arrancou o braço e olhou para Duda com desprezo. Ela percebeu que tinha vindo para um resort com um vigarista falido que estava prestes a ter problemas com a lei. Você enlouqueceu? De onde eu tiraria dinheiro? Você me convidou para relaxar e agora quer que eu pague? Que patético. Sofia pegou a bolsa e foi para o quarto fazer as malas, deixando Duda sozinho no meio do restaurante, sob os olhares atentos dos outros clientes e a vigilância dos seguranças. Naquela noite, Duda não voltou para sua luxuosa vila. Ele foi detido na recepção para resolver a dívida. Ele teve que ligar para todo mundo, tentando pegar dinheiro emprestado de amigos a colegas, mas todos o evitaram, pois Tiago e eu havíamos espalhado o boato de que Duda havia perdido tudo em jogos de azar e estava atolado em dívidas. Duda se viu em um beco sem saída, no paraíso que ele mesmo havia criado. Um final amargo para um traidor. Depois do ultimato aos sogros e do bloqueio das contas de Duda, passei a noite arrumando seu escritório. Eu queria encontrar algum documento importante, relacionado a ativos para me preparar para a batalha jurídica que viria. Aquele escritório sempre foi seu território inviolável. Ele sempre alegava estar ocupado e precisar de concentração, proibindo a mim e a faxineira de entrarmos para limpar. Coloquei luvas e comecei pelas gavetas de baixo de sua maciça mesa de carvalho. Pilhas de documentos antigos, notas de despesas de representação de anos atrás, tudo coberto de poeira. No canto mais distante, encontrei uma pequena caixa de papelão. Dentro, havia um smartphone antigo que Duda parou de usar há 2 anos por causa da tela quebrada. Lembrei-me de como ele disse na época que a placa-mãe havia queimado e que ele o jogou fora. Mas minha intuição profissional de marqueteira me dizia: dados são ouro. Levei o celular para a sala e o coloquei para carregar. 15 minutos depois, a tela com a teia de aranha de rachadura se acendeu. Felizmente o celular ainda funcionava, embora o touch respondesse com dificuldade. Comecei pacientemente a tentar adivinhar a senha. O aniversário dele não funcionou. Nosso aniversário de casamento também não. O aniversário da mãe dele, novamente errado. De repente lembrei-me do aniversário de Sofia, que eu vi nos documentos. Digitei a combinação de seu dia, mês e ano de nascimento. O celular desbloqueou. Meu coração se apertou. Acontece que eles estavam juntos há 2 anos, quando este celular ainda estava em uso. E eu vivi todo esse tempo em uma doce mentira, confiando nele completamente. Entrei no gravador de voz. Duda tinha o hábito de gravar reuniões ou instruções da chefia, mas entre os arquivos de trabalho chatos, havia uma gravação chamada Plano para o Futuro, com mais de 30 minutos de duração. A data de criação era de 6 meses atrás. Provavelmente ele sincronizou os dados da nuvem ou usou este celular para fins de conspiração. Apertei o play. A voz familiar de Duda soou, mas o tom era completamente diferente. Não o tom sério de sempre, mas desinibido e calculista. Ele estava conversando com outro homem, aparentemente um companheiro de bebida. Não se preocupe, eu pensei em tudo, gabou-se Duda na gravação. Minha idiota não entende nada, só sabe se matar de trabalhar e ficar na cozinha. Vou trazer meus velhos da roça, dizer que vou para a Alemanha por 4 anos. Deixa ela cuidar deles. Você conhece minha mãe? O gênio dela é terrível. Ela vai sugar toda a vida daquela nora. O outro homem riu. E você vai mesmo para a Alemanha? Duda sorriu. Que Alemanha, o quê? Tirei férias, juntei a grana e levei minha Sofia para um resort. Quando eu voltar, arrumo um motivo para brigar e peço o divórcio. A essa altura, todos os ativos já terão sido desviados. A Helena vai ficar a ver navios. Vou usar esses 4 anos para transformá-la em uma empregada de graça. Vou espremer tudo dela e depois dar um pé na bunda. E então eu trago a Sofia oficialmente, com dinheiro e a vida resolvida. A gravação terminou com o tilintar de copos. Eu estava sentada no sofá,
apertando o celular com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. A dor inicial foi substituída por um nojo limitado. Eu não era apenas uma esposa traída, mas um peão em seu plano cruel. Ele me considerava uma idiota, uma empregada gratuita. Ele queria me usar e me descartar. As lágrimas não corriam mais. O ódio a secou. Copiei o arquivo de áudio para o computador, enviei uma cópia para o Dr. Marcelo e salvei em mais 3 serviços de nuvem diferentes. Era prova irrefutável de sua depravação moral e de uma conspiração para roubo de bens. Com essa gravação, o tribunal olharia para o nosso casamento com outros olhos. Olhei pela janela. Em São Paulo, outra tempestade de verão começava. As gotas batiam furiosamente no vidro, ecoando a tempestade em minha alma. Duda, você me subestimou demais. Você pensou que eu era uma ovelha que poderia ser conduzida, mas esqueceu que uma ovelha encurralada pode derrubar o inimigo. Apaguei a luz da sala e fui para o quarto em um estado completamente novo. Amanhã seria um longo dia e eu tinha em minhas mãos a arma mais afiada para terminar este espetáculo. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório mais cedo que o normal para me preparar para a reunião semanal. O trabalho estava a todo vapor quando um barulho e uma comoção começaram no saguão do prédio. A recepcionista me ligou. Sua voz tremia de nervosismo. Sra, Helena, desça, por favor. Tem uma senhora idosa aqui dizendo que é sua sogra, está fazendo um escândalo. Ela abriu um cartaz e está gritando, exigindo ver a senhora. Os seguranças não conseguem contê-la. Ela se joga no chão e grita. Franze a testa, deixando os documentos de lado. Dona Teresa, é claro, não ia ficar de braços cruzados. Ela decidiu usar um velho truque, envergonhar-se e envergonhar o outro, para me humilhar na frente dos meus colegas, me fazer ter medo e retirar a ação. Ajeitei o blazer, retoquei o batom para parecer ainda mais confiante e desci calmamente pelo elevador até o térreo. As portas do elevador se abriram e vi uma cena de caos. Dona Teresa, com um vestido marrom velho e cabelos desgrenhados, estava sentada no chão no centro do saguão. Nas mãos ela segurava um cartaz com a inscrição desajeitada. Nora vagabunda trai o marido e expulsa os pais dele para a rua. Uma multidão de funcionários de diferentes empresas se reuniu ao seu redor, todos filmando com seus celulares. Ao me ver, Dona Teresa se levantou de um salto e correu em minha direção, tentando arrancar meus cabelos, mas foi detida por 2 seguranças. Ela começou a gritar. Sua voz estridente ecoou por todo o saguão de mármore. Gente de bem, olhem para esta diretora. O marido dela se mata de trabalhar para sustentá-la e ela aqui se envolvendo com outros homens e depois põe os pais idosos e doentes na rua na chuva. Sem vergonha, devolva a casa do meu filho. A multidão começou a cochichar. Olhares desconfiados se voltaram para mim. Em nossa sociedade, as acusações de infidelidade e desrespeito aos mais velhos são as mais terríveis para uma mulher. Dona Teresa sabia disso perfeitamente e estava atingindo o meu ponto mais vulnerável, minha reputação. Eu permaneci imóvel, com as costas retas, sem demonstrar medo ou constrangimento. Fiz um gesto para que a segurança se afastasse. Tirei o celular da bolsa e o conectei a uma caixa de som portátil que havia pedido ao meu assistente para trazer com antecedência. Liguei o microfone. Minha voz soou alta e clara, sobrepondo-se aos gritos da minha sogra. Caros colegas, e a senhora também, mãe. Lamento muito que tenha escolhido esta forma de resolver nossos problemas familiares. A senhora diz que estou traindo e a expulsando para a rua. Pois bem, vamos dar a todos os presentes a oportunidade de ver as provas e decidir quem realmente está traindo e quem é o fraudador. Levantei o celular e dei play na gravação de áudio de ontem. A voz alta de Duda ecoou pelo saguão, pronunciando claramente cada palavra de seu plano. Enganar a esposa, desviar os bens e usar os pais como ferramenta para manter a nora sob controle. Em seguida, projetei no telão do saguão, que eu havia pedido aos técnicos para conectar com antecedência, as fotos de Duda e Sofia abraçados em Trancoso, bem como os extratos bancários da transferência de centenas de milhares para a amante. A multidão congelou, depois os cochichos recomeçaram, mas em outra direção. Os olhares de condenação agora estavam voltados para Dona Teresa. Acontece que é o filho dela que está traindo. Meu Deus, que marido canalha! Enganou a esposa e está se divertindo com a amante. E a velhinha que figura sabe que o filho tá errado e ainda vem fazer barraco. Dona Teresa, ao ouvir a voz do filho e ver suas fotos com outra mulher em uma tela enorme, ficou mais branca que um papel.
Ela congelou no lugar, o cartaz caiu de suas mãos. Toda a sua agressividade evaporou, substituída por confusão e uma vergonha ardente. Ela não esperava que eu estivesse tão bem preparada e que daria um golpe de resposta tão devastador. Aproximei-me dela e disse em voz baixa, mas firme: vá embora, mãe, não se envergonhe mais. Seu filho agora é um falido entrancoso e em breve enfrentará um tribunal. É melhor a senhora ir arrumar suas coisas. Minha promessa continua de pé. Em 3 dias, peço que desocupe meu apartamento. Dito isso, pedi desculpas a todos pelo barulho e pedi à segurança que acompanhasse Dona Teresa para fora. Ela se arrastou para longe sob olhares de reprovação, curvada e envelhecida. Sua tentativa de humilhação pública falhou, pondo um ponto final em meu relacionamento com a família do meu marido. De volta ao meu escritório, fechei a porta e me dei 10 minutos de silêncio. Eu precisava de concentração total para o próximo passo. As finanças de Duda estavam bloqueadas, a sogra desmoralizada. Era hora de lidar com a causa raiz. Sua amante, Sofia. Através dos contatos de Tiago, consegui o número de telefone do pai de Sofia, que morava em Recife. Segundo as informações de Tiago, a família de Sofia era decente. O pai era um professor aposentado, a mãe vendia na feira. Pessoas simples, honestas, que valorizavam a reputação e tinham muito orgulho da filha que se deu bem na capital. Eles certamente não sabiam que sua filha era uma amante, destruindo a família de outra pessoa. Entrei no carro, fechei bem as janelas para garantir total privacidade. Respirei fundo e disquei o número. Após o terceiro toque, uma voz masculina com um sotaque nordestino característico, que soava bondosa e simples, atendeu. Alô, quem fala? Fiz minha voz o mais suave e educada possível, mas mantive a seriedade necessária. Olá, desculpe o incômodo. Meu nome é Helena, sou esposa de Eduardo Azevedo. Estou ligando sobre um assunto importante relacionado à sua filha, Sofia. Do outro lado da linha houve silêncio. Aparentemente, o pai estava tentando se lembrar quem era Eduardo. Então sua voz ficou mais animada. Ah, Duda, o namorado da Sofia, ela falou dele. Aconteceu alguma coisa? Brigaram? Suspirei mentalmente. Como esperado, Sofia mentiu para os pais. Comecei a explicar lenta e claramente. Cada palavra minha era como um golpe no orgulho do velho pai. Receio que o senhor não saiba de toda a verdade. Eduardo é meu marido legal. Estamos casados há 7 anos e moramos em São Paulo. Sua filha está em um relacionamento com meu marido e agora eles estão juntos de férias em Trancoso. A voz do pai no telefone tremeu. O quê? O que a senhora está dizendo? Minha Sofinha disse que o Duda era solteiro, um grande gerente e que ia se casar com ela. A senhora não errou o número? Mantive a calma. Não errei. E agora, Sofia está grávida do meu marido. Mas não estou ligando para brigar, mas para informar algo mais urgente. Meu marido está sob investigação por fraude e desvio de fundos. Suas contas foram bloqueadas, ele está falido. Sofia, estando ao lado dele, pode ser responsabilizada como cúmplice se a investigação se aprofundar. Fiz uma pausa, dando-lhe tempo para processar a informação. Eu podia ouvir sua respiração pesada, podia ouvir sua esposa ao fundo perguntando quem é, e ele a silenciando. Sei que o senhor é professor. O senhor tem uma família decente. Não quero expor nossos problemas e envergonhá-los na vizinhança. Só espero que o senhor ligue para Sofia e a convença a cair em si antes que seja tarde demais. Eduardo não é o rico que ele finge ser. Ele pode ir para a cadeia. Se a Sofia continuar com ele, vai arruinar a própria vida. Do outro lado da linha houve um longo silêncio. Em seguida ouvi sua voz trêmula e embargada. Obrigado. Obrigado por me informar. Eu não criei minha filha para isso. Vou ligar para ela agora mesmo. Nos perdoe. Perdão. Ele desligou. Baixei o telefone, sentindo uma pontada de consciência. Não queria machucar um homem idoso, mas era uma medida extrema. Eu tinha que cortar todos os caminhos de retirada para Duda e Sofia. Quando seus pais soubessem a verdade, eles a fariam voltar. E quando ela percebesse que Duda não era apenas um falido, mas um futuro presidiário, e ainda sob a pressão da família, não haveria lugar para seu amor ilegal e sua gravidez. Esta ligação não foi apenas um golpe psicológico em Sofia, mas uma maneira de ajudá-la a sair do pântano antes que fosse tarde demais, mesmo que meu motivo fosse ditado pela proteção dos meus próprios interesses. 3 dias se passaram rapidamente. Como eu esperava, meus sogros se entrincheiraram no apartamento e não tinham intenção de sair. Eles tinham certeza de que eu estava apenas os assustando, que no Brasil nenhuma nora ousaria expulsar os pais do marido,
temendo a fofoca e as acusações de desrespeito. Mas eles estavam errados. A Helena que eu era morreu no dia em que Duda entrou naquele avião. Na manhã do quarto dia, pedi folga do trabalho. Eu não vim sozinha, mas com um oficial de justiça e 2 representantes da administradora do condomínio. Estávamos parados em frente à porta do apartamento. Toquei a campainha. Silêncio, embora eu pudesse ouvir o som da televisão ligada. Toquei novamente e depois aproximei meu cartão da fechadura, mas a porta estava trancada por dentro com uma corrente. De trás da porta, ouvi a voz desafiadora de seu Geraldo. Nem tente entrar. Troquei as fechaduras. Vamos ver como você nos expulsa. Esta casa foi comprada pelo meu filho. Tenho o direito de morar aqui. Eu assenti para o oficial de justiça. Ele ligou a câmera para registrar o que estava acontecendo. Eu disse alto, mas calmamente, em direção à porta. Pai, eu lhes dei 3 dias, mas vocês se recusaram a cooperar. Este apartamento é de minha propriedade e de Eduardo. Na ausência dele, sou a única proprietária legal presente aqui. A retenção ilegal da residência e a troca de fechaduras são uma violação da lei. Hoje, convidei um oficial de justiça e a administradora do condomínio para registrar a devolução da minha propriedade. Se vocês não abrirem, serei forçada a chamar um chaveiro para arrombar a fechadura, e a segurança entrará para desocupação forçada. Silêncio do lado de dentro. Dei um sinal ao chaveiro. Ouviu-se o zumbido de uma furadeira. 5 minutos depois, a fechadura foi aberta. Na sala de estar, amontoados no sofá, estavam seu Geraldo e Dona Teresa. Seus rostos estavam brancos de pavor quando as pessoas uniformizadas entraram no apartamento. Eles tentaram gritar, mas vendo a câmera apontada para eles e os rostos severos dos seguranças, murcharam. Apontei para uma pilha de caixas de papelão que eu havia preparado. Contratei uma empresa de mudanças. Eles os ajudarão a embalar seus pertences pessoais. Por favor, peguem apenas suas roupas e itens pessoais. Qualquer bem pertencente ao apartamento. Televisão, geladeira, itens de decoração, permanecerá aqui. Todas as suas ações estão sendo filmadas. Os carregadores trabalharam rapidamente. Roupas, remédios, bugigangas, tudo foi imediatamente para as caixas. Dona Teresa chorava e me amaldiçoava, chamando-me de nora sem vergonha e má. Deixei tudo passar, de braços cruzados observando o processo. Quando a última caixa foi selada, estendi um envelope e um pedaço de papel com um endereço a seu Geraldo. Pai, mãe, apesar da atitude de vocês para comigo, mantenham o último respeito. Este é o endereço de um hotel barato a 2 quilômetros daqui. Paguei por um quarto por 1 semana. Vocês podem ficar lá até Eduardo voltar ou até irem para a roça. E aqui estão R, 1.000 para comida. A partir deste momento, me isento de todas as obrigações de sustentar luz neste apartamento. Seu Geraldo, tremendo de raiva, pegou o envelope e o enfiou no bolso. Ele me lançou um último olhar de ódio e arrastou Dona Teresa com ele. Você ainda vai pagar por isso, sua cobra. Observei suas costas desaparecerem no corredor e senti um enorme alívio. Pedi ao chaveiro para trocar todas as fechaduras pelas mais modernas, com acesso por impressão digital, e apagar todos os dados antigos. O som da nova fechadura soou como um sino, anunciando o início de um novo capítulo em minha vida. O apartamento ficou vazio, mas tornou-se limpo e seguro. Eu havia recuperado meu território. Enquanto eu colocava ordem em São Paulo, em Trancoso, Eduardo vivia as horas mais terríveis de sua vida. Depois de ser expulso do hotel e de Sofia ter fugido, ele ficou sozinho na ilha com alguns trocados no bolso e os cartões bloqueados. Ele tentou ligar para Sofia, mas o celular dela estava desligado. Ligou para os pais e descobriu que eles tinham acabado de ser expulsos de casa e estavam em um hotel miserável. Eduardo percebeu que havia perdido tudo. Ele teve que voltar para São Paulo. Mas com que dinheiro comprar a passagem? A passagem de ida na classe executiva ele comprou com um cartão de crédito, que agora era inútil. Ele chegou ao centro de Arraial da Ajuda e encontrou uma loja de penhores. Tirou do pulso seu relógio Rolex Submariner, que comprou por R, 200 mil, seu orgulho. Quanto você dá por este? Original, quase novo. O dono da loja, examinando o relógio sob uma lupa, sorriu. O relógio é original, mas sem caixa nem documentos. Por um assim, só posso dar o preço de um roubado. R, 20 mil e o dinheiro na hora. Eduardo ficou chocado. Você está brincando? Eu paguei R, 200 mil por ele.
Os documentos estão em São Paulo. Dê pelo menos R, 100 mil. O dono acenou com a mão. Sem documentos significa de origem desconhecida. R, 20 mil. Último preço. Com fome e molhado, sem um centavo no bolso, Eduardo, cerrando os dentes, concordou. Segurando o maço de dinheiro, ele sentiu amargura. Apenas alguns dias atrás, essa quantia era o custo de um jantar para ele, e agora, sua única salvação. Ele comprou uma passagem no fundo da classe econômica. O voo atrasou 3 horas. Ele ficou sentado na sala de embarque, olhando para os casais felizes, e seu coração se apertou de dor. Lembrou-se de como saiu orgulhosamente daquele aeroporto alguns dias antes, e olhou para si mesmo agora, sem fazer a barba, com roupas amassadas. No avião, ele foi espremido entre 2 homens corpulentos. Na cabine, crianças gritavam. Em vez de bife e vinho, deram-lhe um sanduíche seco e uma garrafa de água. O avião pousou em Guarulhos sob uma chuva torrencial. Ele pegou um táxi velho e foi para a cidade. São Paulo parecia cinza e fria. Ele sabia que a verdadeira tempestade o esperava não do lado de fora da janela, mas em casa, no apartamento onde ele já foi o dono. A viagem do paraíso ao inferno que ele merecia havia terminado. O táxi deixou Eduardo em uma rua escura, em algum lugar da periferia. Ele parou em frente ao endereço que deixei para seus pais. Hotel Aconchego, um prédio dilapidado, com um bar barulhento no térreo. Ele entrou. Um cheiro de mofo atingiu no nariz. Ele perguntou à dona onde moravam seu Geraldo e Dona Teresa. Ela o mediu com um olhar de desprezo e acenou para o 3º andar. Subindo a escada escura, ele ouviu o choro de sua mãe. Ele empurrou a porta. Um quarto de 15 quadrado metro, uma cama velha, um armário de plástico. Seu pai fumava em um canto, sua mãe chorava virada para a parede. Ao ver o filho, Dona Teresa se levantou de um salto e correu para ele. Filho, você voltou. Olha o que sua esposa fez conosco. Nos expulsou para a rua, para este buraco. Você tem que dar uma lição nela, recuperar nossa casa. Eduardo afastou a mãe e sentou-se na beirada da cama. Olhou para o quarto miserável, para seus pais envelhecidos. Raiva, vergonha e impotência o dominaram. Seu Geraldo perguntou com raiva. Como foi lá na Alemanha? Sua esposa está se rebelando em casa? Ela disse que você estava com uma moça em Trancoso, mostrou fotos para todo mundo. É verdade? Eduardo baixou a cabeça. Seu silêncio foi a resposta. Dona Teresa congelou. Então é verdade. Você nos enganou a todos? Eduardo explodiu. Sim, é verdade. Eu calculei tudo, mas não esperava que a Helena fosse uma víbora tão grande. Ela bloqueou tudo, denunciou a polícia. Agora estou falido. Seu Geraldo, furioso, jogou a piteira no chão. Você é um tolo, filho. Tinha uma boa esposa, uma casa e trocou tudo por uma prostituta. Agora não tem casa, nem dinheiro, nem honra. Nesse momento, o celular de Eduardo tocou. Era um e-mail do RH. Ele o abriu. O título dizia: Comunicado de demissão e requerimento de ressarcimento de danos. O e-mail dizia que a empresa havia recebido provas de sua fraude com as férias e também descobriu que nos últimos 2 anos ele havia se apropriado de R$ 250 mil, falsificando notas de despesas de representação. A empresa exigia a devolução do dinheiro em 15 dias. Caso contrário, o caso seria encaminhado à polícia. O telefone caiu de suas mãos. Ele ficou sentado atordoado. Era o fim. Não apenas a esposa, a casa e o dinheiro, mas agora também a carreira e a ameaça de prisão. Fui demitido, sussurrou ele. Estão exigindo R$ 250 mil. Helena. Foi tudo a Helena. Ela quer me destruir. Ao ouvir a palavra prisão, Dona Teresa desmaiou. No quarto apertado, o caos se instalou. Eduardo sentou-se em um canto, encolhido. Pela primeira vez na vida, ele sentiu um medo genuíno e gelado do futuro. Uma semana depois, Sofia me ligou. Ela implorou por um encontro. Eu concordei. Ela veio ao café, exausta, pálida, nada parecida com a garota glamourosa da foto. Ela colocou um pacote com dinheiro sobre a mesa. Aqui tem R$ 250 mil. É o último dinheiro que ele me transferiu. O resto eu gastei. Por favor, aceite. Meus pais disseram que não me deixariam entrar em casa até eu te devolver tudo. Ela me mostrou um atestado do hospital. E eu fiz um aborto, não posso ter um filho de um homem assim. Ele me enganou. Enganou você. Fui tão tola. Senti pena dela. Ela também era uma vítima. Eu pego o dinheiro, vou descontar da dívida dele. E o seu ato é sua decisão. Apenas lembre-se,
Não se pode construir a felicidade sobre a desgraça alheia. Ela começou a chorar. Eu saí, deixando-a sozinha com seu remorso. Um mês depois, em uma noite chuvosa, Eduardo me esperou na saída do escritório. Ele parecia um morador de rua, molhado, sem fazer a barba. Ele caiu de joelhos na minha frente, em uma poça. Helena, me perdoe, eu estava errado. Foi tudo culpa da Sofia, ela me enfeitiçou. Eu perdi tudo, me perdoe, volte, me dê uma chance. Olhei para ele com desprezo. Levante-se, não se humilhe, foi sua escolha. A Sofia me devolveu o dinheiro. Ela tem mais consciência do que você. Ao ouvir sobre o dinheiro, seus olhos brilharam de cobiça. Então você tem dinheiro? Me ajude a pagar a empresa. Balancei a cabeça e fui embora. Resolva seus problemas sozinho. Nos vemos no tribunal. Entrei no meu carro quente e seco e parti, deixando-o chorando na chuva. No dia do julgamento eu estava calmo e confiante. Eduardo sentou-se sozinho, cabisbaixo, sem advogado. Ele tentou balbuciar algo sobre investimentos mal-sucedidos, mas minhas provas, os extratos bancários e principalmente a gravação de áudio não lhe deixaram a menor chance. O tribunal proferiu a sentença. Divórcio. O apartamento e o carro eram de minha propriedade, pois a origem dos fundos foi comprovada. Eduardo foi obrigado a me devolver os R, 250 mil restantes que ele desviou do orçamento comum. Saí do tribunal vitoriosa. Eu estava livre. 2 anos depois, estou sentada em um sky bar no topo de um arranha-céu em São Paulo, bebendo vinho e olhando para a cidade noturna. Após o divórcio, vendi aquele apartamento, me mudei para o Rio de Janeiro, onde me tornei diretora regional de uma grande empresa multinacional. Construí uma carreira brilhante. Fiquei ainda mais bonita e confiante. Recebo uma mensagem de Tiago. Helena, adivinha quem eu encontrei? Pedi um táxi de aplicativo e o motorista era o Duda. Ele me enviou uma foto. Ao volante, um homem magro e bronzeado, de uniforme de serviço de táxi. Ele está horrível, escreveu Tiago. Me reconheceu, ficou sem graça, ficou em silêncio o caminho todo. Dizem que ele ainda mora em um apartamento alugado, se matando de trabalhar para pagar as dívidas. Os pais dele voltaram para a roça. A mãe teve um derrame e ficou acamada. E o pai bebe. O karma. Olhei para a foto sem nenhuma emoção. Era o preço de sua escolha. Deixei o celular de lado. Ao meu lado sentou-se um homem elegante, André, meu sócio, que há 6 meses me cortejava insistentemente. Pensando em quê? Ele perguntou suavemente, colocando uma taça na minha frente. Eu sorri. No passado, mas já passou. Ele ergueu sua taça. Ao nosso futuro brilhante, nós brindamos. O tilintar das taças soou alegremente, por uma vida nova, livre e feliz. A história do meu antigo casamento terminou, abrindo as páginas em branco de um novo livro, cujo autor agora era eu. A história termina aqui. Obrigado a todos pela atenção e apoio ao canal. Sua inscrição e atenção são exatamente a motivação que ajuda o canal a continuar contando mais histórias de vida, histórias de família e histórias de destino nos próximos episódios.